Olá pessoal, volto aqui com mais um vídeo que faz a análise de dados meteorológicos. Dessa vez vou mostrar para vocês os dados de temperatura e precipitação no município de Niterói, entre os anos de 2019 a 2025. Se você já conhece a qualidade de nossos vídeos, dê um like. Se não conhece, espere para dar o seu like no final e inscreva-se em nosso canal. Conhece também nosso canal no Instagram? Não? É o obs_meio.ambiente. Lá tem postagens muito bacanas criadas pelos nossos bolsistas do projeto de pesquisa. Vai lá e olha o trabalho técnico dessas feras. Então, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês são gráficos de distribuição de temperatura mediana diária em cada ano. O que isso quer dizer? Significa que durante o dia há o registro de temperatura pela estação automática do INMET. A gente pegou essa planilha e nós observamos uma mediana. A cada dia saiu uma mediana. E eu pego essas medianas e distribuo durante um ano. Então, o que você está vendo aqui como tracejado na horizontal é justamente a mediana do ano de 2019, de 2020 e por aí vai. Então, por exemplo, 2019 marcou 24,8 graus Celsius como mediana anual. Significa que eu tenho 50%, ou seja, metade dos outros valores estão acima de 24,8 e a outra metade está abaixo de 24,8 graus. Isso se aplica aos demais anos que você está observando aqui os gráficos. Esses pontinhos que aparecem acima ou abaixo do gráfico de box plot mostram que são valores extremos, ou seja, foi considerado através de cálculos que esses valores eles acabam não sendo bem representados dentro desse gráfico. Então você pode observar esses pontos e entender que eles são pontos extremos, tanto para temperaturas altas como para temperaturas baixas. Pois bem, vocês podem observar que existe uma variação desses valores de mediana conforme seguem os anos de 2019 a 2025. O que a gente pode observar dentro do nosso estudo, avaliando essas temperaturas, é que entre os anos de 2020 a 2022, nós observamos uma laninha prolongada. E quais são as características dessa laninha prolongada? É uma diminuição de temperatura e um aumento do regime de chuvas, como mostrado aqui nas medianas, principalmente 2020 e 2022. Enquanto que entre os anos de 2023 e 2024, nós tivemos o efeito do El Niño forte prolongado, que é caracterizado no hemisfério sul como predominância de temperaturas maiores e irregularidade de chuvas. E é exatamente essa combinação que causa muitas das vezes eventos extremos de chuva. Vamos observar agora um novo gráfico. Esse gráfico mostra a precipitação total em milímetros. O que eu fiz? Simplesmente somei os valores acumulados de precipitação, ou seja, de chuva, dos anos de 2019 a 2025. E entre os anos de 2020 a 2022, é possível observar um acumulado de chuvas superior a, por exemplo, o período de 2023 a 2024. Claro que vou colocar como exceção o ano de 2021, mas aqui foram erros de ausência de dados e aí, por conseguinte, coleta de dados. Outro aspecto interessante, entre os anos de 2023 a 2024 e aí, por conseguinte, 2025, é essa escadinha descendente da precipitação anual total em Niterói. Vocês podem observar que em 2023 temos 1.123 milímetros de acumulado. Na sequência, em 2024, 1.030 milímetros e em 2025, 806 milímetros, muito provavelmente como resquício ainda do El Niño forte prolongado. Agora, pessoal, vou mostrar para vocês a frequência anual de horas de chuva por intensidade. Então, para explicar melhor esse gráfico, eu vou falar para vocês que no eixo X podemos observar a distribuição de horas com chuvas. Então,
esse gráfico começa a partir basicamente de 200 horas, porque todo mundo tinha acima de 200, todos os anos tinham acima de 200, e esse gráfico chega até 800 no ano de 2022. Já no eixo Y, na vertical, é possível observar os anos, que vai exatamente de 2019 a 2025. Agora vamos voltar para as barras e explicar um pouco suas cores. Olhando da direita para a esquerda, aqui na nossa legenda, a chuva fraca é considerada aquela que houve menos do que 2,5 milímetros de chuva por hora, enquanto que chuva moderada ficou entre 2,5 e 10, chuva forte 10 e 50, enquanto que chuva muito forte foi aquelas que registraram acima de 50 milímetros de precipitação por hora. De cara é interessante notar que praticamente não temos em Niterói participação de chuvas muito fortes, pelo menos as que foram registradas pelo INMET. E depois, olhando as tabelas, realmente eu percebi que tem uma ou duas chuvas por ano, isso quando ocorre em relação à chuva muito forte. Então, realmente, os registros que foram feitos pelo INMET consideram, na maior parte, chuvas fracas. O que é interessante notar é que o ano de 2022 foi um ano com maior participação de horas de chuvas fracas. E esse ano é justamente o ano da laninha prolongada. Dessa forma, houve 86% de participação de ocorrência de chuva em relação à chuva fraca no ano de 2022. E agora, a gente vai olhar o ano de 2023 a 2025. Lembra da escadinha de diminuição de precipitação? Pois é, ele pode ser observado aqui. Observe como de 2023 a 2025, por conta provavelmente do El Niño, o que a gente pode observar é justamente essa escadinha, esse movimento de diminuição da participação de horas de chuva dos anos de 2023 a 2025, o que justifica os dados anteriores. Só para registro, o ano que teve maior participação de chuva moderada foi o ano de 2020 e as participações de chuva forte foram entre os anos de 2019 e 2020, com 4% cada. Não por acaso, os anos registrados de Laninha. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês a observarem dados meteorológicos de maneira mais técnica. Eu acho que esse estudo ele contribui para a gente tentar entender tendências e o nosso projeto está aqui para isso. É observar e criar algum tipo de inferência a respeito disso e divulgar, principalmente nos municípios do entorno de Maricá. Então, agradeço a paciência de vocês, espero que vocês se inscrevam em nosso canal, deem uma força lá pra gente no Instagram, no obs_meio.ambiente e divulguem para as pessoas que você gosta, para as pessoas que curtem matemática, para as pessoas que gostam de ciências, para as pessoas que gostam de observar a natureza. Então, até lá e um abraço.